Boa tarde, meninas. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante e que muita gente se pergunta, né? Que é superação. É possível superar? Como eu faço para começar do zero? Então, o tema é superação e começar do zero. Então eu tenho uma ótima pergunta. Boa tarde, Cid. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Há estudos que comprovam que uma noite bem dormida faz toda a diferença no seu dia, na sua semana, no mês, né? Isso é até a nível de doenças. A gente consegue resolver muito com essa história de dormir. E, enfim, muitas pessoas estão reclamando de insônia, inclusive eu. E eu acho que esse é um tema bem do que a Nathalie colocou, como começar hoje. E aí, qual o segredo para a gente ter uma boa noite de sono e finalizar com essa insônia que tanto atrapalha o dia a dia das pessoas? Então, dormir bem é essencial. Mas aí a gente tem que preparar também para a noite de sono. O ideal é que a gente já tire telas, estímulos, né, luzes, já umas 2, 3 horas antes de dormir. Então, é legal a gente preparar para dormir. Como tudo tem preparo nessa vida, absolutamente tudo, preparar para a noite de sono, já fazer essa higiene do sono é necessário. Porque você vai tirando os estímulos, né, de muita luz, de excesso de informação, e já vai relaxando a sua mente. Porque a sua mente ela tem que estar já um pouco mais tranquila na hora que você vai deitar. Então, é legal fazer isso. E eu também gosto muito do ensaio mental que a gente pode fazer para a gente já se ver tendo essa noite de sono tranquila, sabe? Então, se você começar a habituar a se ver dormindo, se ver descansando, já relaxando seus pensamentos, já relaxando sua mente, parando de pensar aquele excesso de pensamento o tempo todo, é maravilhoso. Uma outra coisa que é muito legal fazer é você escrever tudo que está na sua cabeça assim, de compromisso para o dia seguinte, coisas que durante o dia estão fervendo na sua cabeça. Então, antes de dormir, se você já escrever para tirar aquilo da cabeça e colocar no papel, é maravilhoso, porque você também vai ter uma noite de sono com muito mais qualidade. Isso é verdade. Eu sinto isso muito. Quando eu comecei a escrever as coisas antes de dormir, tudo que eu lembrava que eu tinha que fazer no dia seguinte, isso tirava o peso que eu tinha de ter que ficar me lembrando. Então, aquele alerta constante que a gente tem, né? De tipo, não posso esquecer disso, não posso esquecer disso. Mas aí você vai então, ficar... você leva pra cama, né? Você leva o problema pra cama. Você leva pro dia inteiro. Eu sei que, por exemplo, a luz do celular, você olhar o celular durante a madrugada, nessas insônias, por exemplo, o seu cérebro entende que, bom dia, eu acordei. Porque o celular faz parte do seu dia a dia, né? Sim. Então, quando você fala preparar o ambiente, então também é totalmente contra dormir com a televisão ligada, por exemplo. Totalmente. Esquece televisão ligada, esquece tela de celular, essa luz te estimulando, esquece isso. Porque o quarto tem que estar escuro. Você tem que relaxar a sua mente. É necessário que o quarto esteja escuro. Existe alguma substância que o organismo acaba gerando, produzindo? Você está produzindo melatonina, né? Então, é legal você já tirar, porque é nessa hora que você faz essa produção de melatonina. Então, tem que estar no escuro mesmo para você produzir melatonina. Então, o ideal é a higiene mental, a higiene do sono. Antes de dormir, você já tira estímulos, tira telefone, tira luz acesa, já reduz essa frequência que está muito alta ainda no cérebro. Após que você faça isso, de tirar estímulo, telefone, luzes e tal, você também pode anotar e tirar os problemas da sua cabeça, compromisso que você tem no dia seguinte, enfim. E na hora que você for dormir, vai dormir, descansar. Então, você começa a ir se habituando, faz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, você vai estar acostumando o seu corpo e seu cérebro a ter noites de sono tranquila. Uma coisa bem interessante também é a respiração, né, antes de dormir. Eu aprendi isso bastante Enfim, eu fui entendendo que isso era uma coisa que ajuda a gente a relaxar. Quando a gente respira da forma correta, né? Isso ajuda a gente a criar um estado de relaxamento também, né? E consegue limpar a mente.
Como é que a gente faz? Só pra gente mostrar pro pessoal, mais ou menos. Quando você está respirando da forma correta, você está reduzindo a frequência do seu cérebro. Você está saindo de beta para alfa. Então, você já fica mais relaxado. Então, o ideal é que a gente respire corretamente. Inspirar e expirar da forma correta, isso já vai te tirar daquela frequência de muitos pensamentos, de agitação mental, o que ajuda também muito. Na verdade, a gente tem várias formas de ter noites de sono tranquila. A gente só tem que habituar e ter rituais mesmo, recursos, né, e rituais que vão ajudar para que a gente durma legal. Perfeito. É isso aí. E isso é uma das coisas essenciais para você começar do zero, por exemplo. Sempre. O sono. Durma Sempre. bem. Durma Tenha bem. seus pensamentos alinhados. E falando de começar do zero, eu acho que possivelmente cada um vai ter uma história, mesmo que seja uma mini história, de ter começado algo do zero, né? E a Cid, ela tem várias histórias sobre começar do zero. Sim. Tem alguma dica, assim, para alavancar, para a pessoa destravar esse início do zero, de qualquer coisa que ela queira fazer? Sim, sempre tem, né? Na verdade, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é começar a pensar corretamente. É o início de tudo, porque quando você começa a ter pensamentos melhores com relação àquele objetivo que você tem, não é pensar, eu vou ter que pensar em tudo certo de uma só vez. O ideal seria, né? Mas como a gente vem por anos sendo, né, acostumadas a pensar de forma errada, isso aí é complicado. Mas quando a gente, de acordo com o objetivo que você tem, você começar a pensar da forma correta, esse já é o pontapé inicial. Porque ao pensar da forma correta, você também vai sentir da forma mais adequada, mais correlata ao pensamento. Sentiu da forma mais correta, você também vai secretar substâncias químicas melhores no seu corpo. E você vai materializar de um jeito diferente, vai ter realizações de um jeito diferente. Mas o pontapé inicial sempre é o pensamento. Um pensamento muito mais coerente com o que você quer. Então, é nessa hora que a gente começa a confrontar crenças, é nessa hora que a gente começa a resgatar algumas coisas que a gente deixou para trás. Mas fundamental pensou corretamente, ao pensar corretamente, você já vai estar substituindo algumas crenças. Substituiu algumas crenças, você já muda de frequência, de realização, de sentimento, de tudo. Então, confrontar a crença é maravilhoso, mas eu preciso fazer o quê? Preciso pensar da forma correta. Uhum. E ouvir as pessoas corretas, né? Eu tinha até comentado com vocês, eu estou planejando me mudar com a minha família para outro país. E estou vendo muito conteúdo disso. E aí, no meio desses conteúdos, eu vi uma pessoa falando que é ruim, que não é do jeito que a gente pensa, que isso é um sonho, que é vendido como um sonho, etc. Se eu fosse deixar me levar por esse tipo de pensamento, por essa crença, eu ia murchar. Então, começar do zero, você precisa alinhar seus pensamentos e também saber quem você ouve, né? Sempre, sempre. Porque imagina você ser sugestionada por uma pessoa que não conseguiu o que você quer e ela vai te dar a opinião dela, que é uma opinião completamente de acordo com o erro que ela fez, o jeito que ela não conseguiu. Então, não ouça essa pessoa. Você tem que ouvir pessoas que conseguiram, venceram. É elas que você tem que ter como referência. Se você for modelar alguém, modele alguém de sucesso. Sucesso no que você está querendo. E não uma pessoa que não venceu aquilo que você está querendo. Isso até chega a ser burrice. Vai me desculpar. Mas chega a beirar burrice. Do lance do corpo, eu já tive 2 filhos, né? E eu sempre olhei pelo lado positivo também. Vou dar um exemplo meu. Muitas pessoas falavam, não se preocupa não, o seu corpo fica assim porque é o segundo filho, então você não tem que se preocupar. Não, eu tenho que me preocupar sim. Teve mulheres que teve 2, 3 filhos e foram atrás. Eu acho que é uma questão de se sentir bem também, né? Sim. Sim. E, na verdade, imagina, tem mulher que tem um filho, se ela não cuidar, parece que ela teve 3, 4, 5 filhos. Na verdade, está grávida, tem todos os recursos para você utilizar hoje para ter uma gravidez tranquila, para depois voltar o corpo em forma, depois que ganhou o filho para voltar com o corpo. Então, nada é desculpa. Na verdade, desculpa é o que a gente coloca para não fazer o que é necessário, o que precisa. Mas se você se organizar, você vai... Por mais que você tenha 1, 2, 3 filhos, você vai voltar com aquele corpo.
sabe? O máximo que você puder fazer para sentir bem dentro de você e para criar recursos para voltar com o corpo rápido, é o que você tem que fazer. Você não tem que ouvir ninguém. E eu acho assim que é legal a gente escutar a nossa voz interna. A nossa voz interna tem a resposta de tudo que a gente precisa. Absolutamente tudo. E muita gente não consegue alcançar esses resultados, e quem consegue, as pessoas ruminam, né? Então, por exemplo, tem uma influencer agora, mais jovem, que chama Manu City. E as pessoas começaram a assim, acabar com ela na internet, tacar muito hate nela, porque ela tem uma rotina que pra muita gente é surreal, que é o que? Ela acorda às 4 horas da manhã, faz exercício, faz faculdade de medicina, se alimenta bem, escreve um jornal diário dela. Maravilhoso. E as pessoas começam a não, elas acabam com a menina. Sim, tipo os assim, preguiçosos você é de irreal, plantão. você é irreal, não, você não... Nossa, acabaram com a menina. E ela tá simplesmente vivendo a melhor vida dela. Sim. E as pessoas acabam com isso porque as pessoas elas não se possibilitam estar nesse lugar. Quem não consegue fazer é muito fácil criticar, né? Exatamente. É isso que acontece. Mas ela tá fazendo e tá dando super certo. E tá tá super ganhando dinheiro, bem, enfim. né? E tá feliz. E a gente Tá não tem que feliz. pensar o que o outro vai achar, porque isso também é validação, quando a gente fica pensando o que o outro vai achar. Você tem que fazer o que tá fazendo, deu certo, tá feliz e deu certo para você. Ponto. O ponto de conclusão é esse. Tô fazendo, deu certo, tá me trazendo resultado, continua. É isso, sempre. A validação do outro é a pior coisa que acontece com o ser humano. Porque imagina se eu for, para eu estar bem, para eu ter resultado, eu tenho que ouvir o que o outro acha, deixou de achar. Na minha vida, quem sabe sou eu. Você teve uma superação dessa também, Sim. de alcance de reconstrução de corpo, digamos Sim. assim? Como que foi? Comecei do meu jeito mesmo, a reconstrução do meu corpo, e fui aos poucos, durante 1 ano e meio, 2, foi o período que eu comecei a malhar com mais frequência, alimentar da forma correta, e à medida que eu ia tendo resultado, eu queria mais, aí eu ia fazendo mais, mas eu ouvi, sabe quem? Sempre eu. Sempre. O que me valia e sempre me valeu foi a minha voz interna. A voz interna da gente, ela sempre fala mais alto quando você está em conexão com você. Quando você não está em conexão com você, você fica ouvindo o externo. E o externo vai ter várias coisas que nem sempre vão ser as melhores decisões. Mas quando você se escuta e você vai sendo fiel a você, as coisas vão acontecendo assim, não tem erro. As coisas vão acontecendo aos poucos e você vai fazendo à medida que você dá conta, mas você não deixa de fazer. Em momento nenhum eu deixei de fazer o que era benéfico para mim, o que ia fazer com que eu chegasse no resultado que eu queria. Então, a todo momento, eu estava alinhada com a minha meta que eu tinha definido, que era perder, que era eliminar os 20 quilos e ter um corpo mais definido, um corpo mais saudável, um corpo que, na hora que eu olhasse no espelho, eu me sentisse bem, me sentisse legal. E eu alcancei assim, plenamente o meu objetivo. Quantos anos você teve esse start do seu corpo e quanto tempo demorou para você chegar ao teu objetivo? Eu sempre cuidei muito do corpo, mas teve uma época que eu fiquei um pouco desleixada porque eu comia ansiedade. E a gente, você não precisa comer, você não come sentimento, você não come ansiedade. A gente não precisa do tanto de comida que às vezes a gente está comendo. Se você está em estado de presença, você está sabendo o que está acontecendo, você sabe se você está com fome ou não. Muitas vezes a pessoa está comendo, ela não está nem vendo o que ela está comendo. Ela está comendo, está na frente do telefone, ou está na frente do celular ou da televisão, ou prestando atenção em outra coisa, ela não está nem sabendo o que ela está fazendo. E aí ela vai comendo compulsivamente. E não, aí eu parei de fazer isso e comecei a prestar atenção se eu estava com fome ou não. Eu passei a comer, prestando atenção na comida que eu estava comendo. Na hora que eu chegava para comer e tinha muitas opções de comida, eu via exatamente o que eu queria comer. Eu não ia colocando tudo, lotando aquele prato de comida, não. Então, eu fui me reeducando. E quando você vai se reeducando, você vai pensando mais corretamente, pensando, sentindo, secretando substâncias químicas. E nesse movimento, você está fazendo uma reprogramação da forma como você via a comida, da forma como você lida com esse ambiente na hora que você está comendo, na forma que você lida com o seu corpo, na forma que você se vê. Então, um processo está acontecendo quando você tem decisões mais acertadas e você vai mantendo essas decisões mais acertadas.
Isso é verdade, né? Você come os seus sentimentos, na verdade. O tempo inteiro eu Isso eu vejo as nunca tinha ouvido pessoas isso, comendo o legal. sentimento dela o tempo inteiro. Se ela tá ansiosa, ela come. Se ela tá feliz demais, ela come. Se ela tá triste demais, ela come. Se ela tá estressada, ela vai e come. Come os sentimentos a todo momento. A gente não come sentimento, a gente come para sobreviver. A gente come e para sobreviver você não precisa de muita comida. Você não precisa. Então, é isso, a gente começar a prestar atenção. Por isso que o estado de presença ele é fundamental. Porque é só no meu estado de presença, é só no agora que eu consigo bloquear um pensamento ruim, uma ação ruim que eu estou fazendo, algo que está sendo prejudicial para mim. Porque se eu não estou atenta ao que eu estou fazendo, se eu estou aqui no celular, olha para você ver, eu estou comendo. Você não para de comer. Agora, se eu estou em estado de presença, eu falo, opa, já estou satisfeita. Pronto, acabou. E não tem aquela história, eu não posso deixar no prato, que isso é crença. Você pode deixar no prato, sim. Isso era lá atrás. Não, isso era também lá atrás, porque os pais da gente falam assim, não pode deixar comida no prato, tem que comer tudo. Aí você acha que você tem que comer tudo, você acha que você ainda está naquele tempo lá atrás. Não, você não precisa comer tudo. Está satisfeito? Ponto. Acabou. Claro, é importante evitar desperdício, né? Mas eu acho que essa crença da gente, de lá de trás, da gente, o que a gente coloca no prato, a gente tem que comer tudo, você fica preso nisso. Eu tenho vários familiares que tiveram problemas com isso depois. Exatamente por conta dessa crença que fica tão nossa, né? Mas se você está atento, você nem põe muita comida no prato. Por isso que quando você está lá passando, por exemplo, você está no self-service. Quando você está lá passando, ao invés de você estar conversando com seu colega lá do lado, lotando o prato, presta atenção. Peraí, o que eu quero comer hoje? Deixa eu comer isso, uma salada antes, pegar um pouco de carboidrato, uma proteína, verdura, enfim. É isso que eu sempre falo. Se você está no seu estado de presença, você nem pega muita comida. Uhum. Então, você nem precisa chegar nesse ponto. E se você pegou muita, não obrigatoriamente você tem que comer aquilo tudo. Eu sempre tive uma crença, antes perder fora do que dentro. Sempre. E sempre fui reeducando o meu corpo. Por que eu tenho que perder a comida dentro de mim? Não, a minha crença já é contrária ao que todo mundo pensa. Eu tenho que comer tudo porque eu não posso desperdiçar? Um dia ou outro, se eu deixar, isso não é desperdício. Mas eu vou ter que comer se eu não tiver com vontade? Vale a pena rever. E é tudo no pensamento, igual o lance de dormir. É o pensamento, né? Se o seu pensamento tá errado... Tudo começa nele. Exatamente por isso que é a coisa mais barata que existe. Qual que é a terapia mais barata que existe? Pensar correto. É a mais barata. Por onde eu começo? Começa a pensar correto o objetivo que você tem. Começa a pensar mais alinhado, mais correto sobre aquele objetivo que você tem. Quando você toma essa decisão, você está criando uma caixinha nova ali no seu cérebro. E aí, você vai criar sinapses novas de acordo com esse novo pensamento, esse novo jeito de pensar. E, ao fazer isso, você vai estar desenvolvendo vários pensamentos diferentes, originados desse novo bom pensamento. Por isso, qual que é a coisa mais barata que existe? Pensar da forma correta. Porque, quando você pensa da forma correta, mais uma vez eu vou dizer, um processo está acontecendo em você em várias camadas. Pensar correto, sentir correto, secretar substâncias químicas da forma correta no seu corpo, materializar de uma outra forma e ter resultados diferentes na sua vida. E se você faz isso um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, o resultado da sua vida é completamente diferente. Mas tem que ter um ponto inicial, tem que ter um ponto de partida. Sem o ponto de partida, se você fizer pensar da mesma forma que você vem pensando, os resultados sempre serão os mesmos. Inevitavelmente. Então dá para superar essas coisas sem o uso de remédios e sem fugas. Sempre dá. Sempre dá. E aí é muito comum, né? Porque chega uma hora que a gente tá tão atolado com as informações, ansiedade, enfim, várias coisas do nosso cotidiano, que a gente acha outras formas de fugir disso e tenta achar soluções mais fáceis, entre muitas aspas, que às vezes são mais caras e mais complexas do que a gente imagina. E o pensamento correto é o mais simples, normalmente é o mais simples que você tem. Você não precisa nem complicar demais, sabe? A solução, muitas vezes, dos problemas é a mais simples possível. Mas a gente acostumou que tudo tem que ser difícil, tudo tem que ser sofrido, tudo tem que ser árduo, tem que fazer um esforço hercúleo. Nem tudo precisa. Se você já começa a pensar da forma correta, por mais trabalhoso que seja seu objetivo, que você tenha, você vai
estar muito mais alinhado, vai ser muito mais assertivo, vai gastar muito menos tempo, né? Então, vale a pena a gente testar e confrontando a forma com que a gente pensa, criando crenças que vão dar suporte ao que você quer, sabe? Eu estou fazendo determinada coisa, não está dando certo, é porque com certeza eu estou pensando errado, ou eu criei uma crença de dificuldade que ela não existe, mas ela só está na minha cabeça. E se ela está na minha cabeça, ela está em todo o meu campo de pensamento, sentimento, secretar as substâncias corretas e materialização. Então, vai ficar muito mais difícil. Aí que entra o difícil. As coisas não têm que ser difíceis. Elas podem nos dar mais trabalho, mas difíceis elas não podem ser nunca. Alguma dica para essa mudança? Por exemplo, um hábito de escrever frases positivas ou fazer a sua agenda. Enfim, existe alguma dica para dar esse start desse zero aí que a gente começou a falar? Sim. Cada um de nós, a gente tem um sistema representacional que é mais fácil da gente absorver determinados conteúdos, né? Tem gente que é mais visual, outros são mais auditivos, outros gostam de desenhar. E é legal a gente começar a registrar, porque quando a gente registra comportamentos, a gente não esquece, né? Porque uma coisa é eu falar que eu sou assim e eu continuo tendo esse comportamento que não me faz bem, mas eu não registro. Então, quando eu passo a anotar, ou quando eu passo a gravar qualquer coisa, eu estou me lembrando a todo momento que eu estou fazendo alguma coisa certa ou errada. Então, é legal você criar hábitos, ou de escrever numa agenda, ou de gravar para você mesma, até você habituar, até você ter o hábito de policiar e já pegar assim, um pensamento errado, você já pega ele de cara. Porque eu, por exemplo, quando eu penso errado, eu já sei se eu estou pensando errado. Então, na hora, eu já reformulo o meu pensamento, porque a gente tem que sempre substituir a forma que a gente pensa, substituir crenças, é dessa forma. E eu já falo comigo mesma, eu já começo a me contar outra história, eu já começo a registrar na minha mente de um jeito diferente. Mas a gente tem que estar em estado de presença, porque se você não está em estado de presença, você, além de pensar errado e deixar, você também é sugestionado por outras pessoas. E se você já pensou errado e durante o dia também vem uma enxurrada de outras informações também negativas, você deixa entrar, porque você já vai estar mais fragilizado. Então, a todo momento, você tem que estar em estado de presença, escuta ativa e não deixando entrar, bloqueando mesmo determinadas coisas, determinados pensamentos, opiniões, o tempo inteiro. Por isso que a gente tem que estar no agora, que é só no agora que você consegue fazer uma mudança. É só no agora que você consegue falar, opa, esse pensamento aqui, já não estou fora, eu me recuso a ter esse tipo de pensamento. É só no agora que eu consigo... Alguém está me falando uma coisa que não tem nada a ver comigo e fala assim, opa, isso aqui não diz respeito a mim. Mas você tem que estar em você. Porque se você não está em você, ou você está no passado, ou você está no futuro. Ou você está depressivo, ou você está ansioso. E não, se eu estou no meu estado de presença, eu estou com uma possibilidade de criar, construir uma vida diferente. Porque a vida é um processo construtivo. Todo dia eu crio uma página do meu livro da minha vida. Todos os dias. Então, se eu não estou criando, alguém está criando por mim. E aí? Como é que vai ser isso? E as pessoas devem ouvir você falando assim e achar que é fácil, né? Não é fácil. Mas você não tá só falando da boca pra fora. Você vivenciou isso, igual você contou agora pra gente sobre a construção do corpo, a reconstrução, né? E tem um tema um pouco delicado também de se falar, que é sobre um abuso que você sofreu. E isso trouxe comportamentos ou coisas que te atrapalharam. Sim. E conta um pouco pra gente como você lidou com isso, até porque outras pessoas podem ouvir e se espelhar nisso, vai ajudar bastante. Uhum. Essa pergunta é ótima, né? Que era um assunto que eu não gostava de falar, até que eu coloquei uma outra forma de interpretar tudo isso que aconteceu. É isso que é a gente poder ressignificar os acontecimentos que a gente teve na nossa vida. Porque enquanto você não ressignifica, são eles que viram os anfitriões para as novas relações que você tem, para atrair circunstâncias, condições e eventos. Tudo que você não trata e deixa lá no cantinho, lá da sua psique, no cantinho escondido debaixo do tapete, é isso que está conversando com tudo que você faz. O jeito de você pensar, sentir e agir,
no presente. A minha primeira relação sexual foi um abuso sexual que eu tive. Não gostava de falar, foi um assunto que eu carreguei por muitos anos. E foi a minha primeira experiência com sexo mesmo. E isso refletiu ao longo de uma vida por mais de 20 e poucos anos, até eu colocar uma luz nisso daí. Foi por isso que eu vinha buscando vários tipos de abordagens terapêuticas para resolver, porque só passar por terapia não estava resolvendo. Então, eu tinha que aprender a registrar de um jeito diferente e ensinar o meu corpo a ser seguro novamente. Porque um corpo, quando ele sofre um abuso, ele acha que não é seguro. Então, você tem que ensinar o seu corpo a sentir segurança enquanto corpo novamente. Então, por muitos anos, inconscientemente, ao longo de um casamento, eu tinha que tomar alguma coisa, uma taça de vinho ou um espumante, alguma coisa para relaxar meu corpo, se eu quisesse ter relação sexual. Então, você imagina por 20 anos, praticamente, você fazendo isso sempre. Mas o meu corpo precisava sentir seguro. E ao ponto que eu falei, gente, tem alguma coisa que não está legal, que não é normal fazer isso. E aí eu fui buscando terapias e fui ensinando o meu corpo, eu fui reconectando o meu corpo comigo novamente. E isso a gente não faz em um dia, 2 dias, a gente tem que registrar, reprogramar o corpo para que ele se sinta seguro novamente. Então, a todo momento, a gente está se reprogramando, contando história, fazendo, mas a gente tem que fazer. Porque se você não faz, vários gatilhos que a gente tem a todo momento vão fazer com que você continue naquela vida, continue sentindo os mesmos sentimentos que você sente. Então, a todo momento é maravilhoso quando você se reprograma. Então, eu já me reprogramei de abuso sexual na infância, já reprogramei o meu corpo para ser outro corpo, já reprogramei a minha profissão para ter outra profissão, já reprogramei a minha forma de pensar e lidar com várias questões. E o mais maravilhoso é que a cada crença que eu confronto e a cada busca que eu faço com qualidades melhores de pensamentos em relação aos meus objetivos, eu sempre mudo de frequência. Ao mudar de frequência, eu sempre tenho resultados infinitamente maiores. Isso é ótimo, né? Porque é comprovado que você pode fazer isso em qualquer área que você tem um desconforto, ou está infeliz, ou está te segurando de alguma forma, né? Em qualquer área, em qualquer idade. E em qualquer tempo. Isso. O que é mais maravilhoso que eu amo, essa nossa capacidade de reinventar. Pelo fato desse cérebro maleável que a gente tem, de poder reprogramar qualquer coisa e aprender qualquer coisa com qualquer idade, basta que estejamos vivos, é maravilhoso. Então, você pode ser o que você quiser, aprender o que você quiser e fazer da forma que você bem entender. Só que as pessoas têm que acreditar que elas são capazes, porque quando eu acredito, eu sinto. Se eu sinto, é aí que está. Aí que é a eureka, sabe? Eu tenho que sentir, porque tudo está na forma que eu sinto. Todos os resultados que todo mundo tem está sempre ligado ao que a pessoa sente. Sente ser capaz ou sente ser incapaz. E quando você sente, você acredita, não tem para ninguém. É uma postura interna que pode acontecer, o mundo pode desabar, você acredita. E se você acredita, você vai atrás, você arruma várias formas diferentes de buscar o que você quer, mas você vai buscar. Seu cérebro, ele colabora com você de uma forma diferente, porque você tem intenção clara pelo que você quer. Seu corpo também, você criou uma arquitetura também do seu corpo, o corpo também mover de acordo com o pensamento na mesma direção. Por quê? Porque mente e corpo têm que conversar a mesma linguagem. A linguagem do cérebro é o pensamento e a linguagem do corpo é o sentimento. Pensamento e sentimento tem que ser coerente, porque senão você está desalinhado. Se você está desalinhado, você não consegue fazer. É a questão de quem sabe que não pode procrastinar, mas tem um corpo preguiçoso que procrastina o tempo inteiro. Eu tenho que ensinar conscientemente esse corpo, a esse corpo se tornar um corpo que também trabalha, que também quer igual eu consciente quero. É por isso que você tem que repetir 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 20 dias, 3 meses. Você vai estar ensinando o seu corpo novamente a ser um corpo proativo. Porque você ensinou ele a ser preguiçoso. Ele aprendeu a ser preguiçoso, ele foi indo, ele ganhou inteligência própria. E aí ele manda em você. O corpo não pode mandar na gente.
A gente consciente que tem que mandar no corpo. É assim que funciona. E Cid, desculpa. Para que a gente tenha resultados. Eu tenho uma pergunta, porque é uma coisa que eu fico analisando muito, né? Tem pessoas que ganham dinheiro, que assim, vieram de uma situação com poucas oportunidades, enfim. E elas ganham muito dinheiro e elas conseguem manter e reter esse dinheiro. E tem pessoas que ganham, ou que já são, né? Já têm uma boa qualidade de vida, já são pessoas ricas, e elas perdem tudo. E eu queria saber como que essas pessoas que muitas vezes não tiveram todas as condições e se desenvolveram e se mantêm nessa posição, conseguem fazer isso e as pessoas que tiveram oportunidades não. Com certeza, as que ganharam dinheiro e conseguiram manter, elas se reprogramaram. O tempo inteiro a gente tem que estar se reprogramando. Por quê? Porque se você se reprograma, fica próspero, mas você não tira aquela mentalidade de crença, né, as crenças de escassez, de dificuldade da sua mente, muito provavelmente você vai voltar ao status que era antes. É aquela história, você saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu de dentro de você. Então, a cada reprogramação que você faz, você tem que continuar se reprogramando. Isso eu chamo de empilhamento de pressão. Você vai empilhando pressão de forma que você vai conseguir subir como um vórtice mesmo. Agora, se você teve alguma mudança de vida e você parou ali e não continuou se reprogramando, aprendendo, buscando, com certeza você vai perder tudo de novo e vai começar do zero novamente. É igual aquelas pessoas que ganham na Mega Sena. Tem e várias ficam histórias. Pobre novamente. Isso tem vários. Porque, Sim. no fundo, elas não mudaram a química interna do corpo. A forma dela pensar é a mesma. Ela ganhou muito dinheiro, começou a gastar e começou a perder. Ela não desenvolveu uma mente para ela investir de uma forma diferente, para ela sentir de uma forma diferente. Ela não foi empilhando a pressão mesmo para entendendo o que estava acontecendo, aprendendo novas coisas, reprogramando. E ela vai só no impulso, só no cérebro límbico, só na vontade de comprar, de gastar, de consumir, sem pensar no que ela está fazendo. Por quê? Porque a química do corpo, gente, é ela que manda na vida da gente. Se você não substituir a química do corpo, você vai sempre estar no mesmo lugar. Como que eu começo a substituir a química do corpo? Pensando certo, sentindo certo, aprendendo coisas corretas, secretando substâncias químicas no corpo certo, materializando de outra forma. Tem que ter um processo, vai acontecendo à medida que você vai conquistando coisas, você tem que fazer movimentos que vão fazer com que você mude essa química interna do corpo. Porque senão, no final do dia, você volta para o mesmo lugar de onde você saiu. Você perde tudo, você tem os mesmos sentimentos com relação aos seus relacionamentos, com a forma que você vê dinheiro, com a forma que você lida com pessoas. Fica tudo bagunçado. A gente tem que ir melhorando a qualidade do nosso pensamento o tempo inteiro. E como que a gente muda? Através da gente aprender coisas novas, coisas mais alinhadas com o que a gente quer, o pensamento mais coerente, a forma de sentir mais coerente. É empilhamento de pressão, que é mudança da química. No final do dia é mudar o quê? A química interna do corpo. A culpa tem uma química interna no corpo, o ódio tem uma química interna no corpo, o medo tem uma química interna no corpo, a escassez tem uma química interna no corpo. O que eu preciso fazer? Quando eu começo a pensar certo sobre esses assuntos, no caso aí o assunto que interfere na vida da pessoa, e ela começa a pensar certo, sentir correto, aprender coisas sobre isso da forma correta, começar a agir no campo de ação, fazendo coisas mais coerentes, com uma forma mais certa de pensar, ela está resolvendo nessas 4 esferas. Olha que maravilhoso. Uhum. Porque então, não é só pensar positivo, não. Porque pensar positivo, se fosse assim, o mundo estava resolvido os problemas. É começar a pensar correto, sentir correto, secretar substâncias químicas da forma correta e começar a ir para o campo de ação do fazer com esse sentimento renovado, com esse sentimento diferente. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 1 ano, 5 anos, 10 anos, e vai virar um estilo de vida. Então, provavelmente, todos que... Isso é para você que quer ficar rico. Reprograme-se. Que todo mundo que tinha uma condição financeira desfavorável, vamos falar assim, e ficou rico e continua rico, elas têm os mesmos hábitos ou coisas em comum, que é a reprogramação, que é tudo isso que você falou agora. Sim. O sentir... Sim, reprogramação. Todo mundo que tem uma vida mais próspera
com certeza absoluta, sem condição sine qua non. Todos foram reprogramados, consciente ou inconscientemente. Eles começaram a fazer alguma coisa e deu certo, e aí eles deram continuidade. Mas todo mundo que consegue alcançar o sucesso, seja ele qual for, são pessoas reprogramadas. São pessoas que pensam de um jeito diferente. Ao pensar de um jeito diferente, sentir de um jeito diferente, tudo contribui de outra forma. Porque é aquilo que eu falei, pensar, sentir, secretar, agir nesse novo lugar, né? Essa nova forma de fazer, e materializam de forma diferente. E muita gente fala assim, né? Ai, Cid, mas você é fácil falar, né? Porque você é uma pessoa que já tem luxo, assim fica fácil. Mas comecei do zero. Do zero, estudei em escola pública, nada caiu no meu colo, absolutamente nada. Tudo que eu tenho, eu lutei para ter, tudo que eu tenho foi através de intenção clara, foi através de correr atrás, foi através de buscar com mais inteligência, com propósito, tudo que eu tenho. Então, e uma reprogramação atrás da outra, virou um estilo de vida. Porque quando você para, aí você vai para aquela mente que você perde tudo, você volta para aquele status. É igual a pessoa emagrece, depois ela engorda de novo, ela fica rica, ela tem patrimônio, depois ela perde tudo, ela está numa fase legal da vida dela, e depois eu falo, não sei como que aconteceu, voltei para essa merda de vida. Por quê? Ela começou a fazer certo e depois ela parou, ela largou. E a química do corpo dela vai sempre voltar ela pro status anterior, se ela não continuar fortalecendo esse novo caminho, enfraquecendo esse caminho antigo no cérebro dela, na mente dela, do jeito dela, né, de sentir, de secretar substâncias químicas do corpo. Então, é a história do viciado, gente. Tudo que a gente faz, que a gente já fez muito, tem um vício no corpo, tem uma substância química no corpo. Enquanto a gente não aprende a substituir essas substâncias, a gente está fadado a voltar nelas sempre. Isso não é só para o drogado, para o vício do álcool, não. Vício de qualquer coisa. Vício em sentir culpa, vício em sentir medo, vício em sentir ódio, vício em compras, vício em comida, vício em álcool. E você sempre sabe que tem esse vício, né? Não adianta. E você sabe lá dentro que você tem isso. Até porque a gente fala, eu sou viciada em café, por exemplo. Eu sou viciada em chocolate. São coisas tão bobas, mas que a gente mesmo conta isso pro nosso corpo, né? E a gente se programa a pensar dessa forma como um vício. E o tempo inteiro o seu corpo tá aprendendo e registrando e fortalecendo esses comportamentos. Por isso que é no estado de presença que eu mudo a química do meu corpo. É no estado de presença que, se eu consigo barrar uma vontade que meu corpo está tendo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, com o passar do tempo, eu me torno mais forte do que esse programa subconsciente. Então, a cada vez que eu consigo não me sucumbir à vontade do meu corpo, ainda mais pode ser um hábito que me faça mal, e eu consigo não me sucumbir, nossa, eu estou dando uma outra resposta, porque eu estou falando, olha, eu estou aqui, eu estou presente dentro de mim, eu estou presente, eu não vou fazer isso porque eu sei que isso me faz mal, eu sei que isso não vai ser legal porque eu quero, eu sei que isso aqui é um hábito de um vício que eu tenho, e se eu consigo fazer 1, 2, 3, 4, 5, olha para você ver, eu estou enfraquecendo esse programa subconsciente, e isso é maravilhoso, porque aí, com o passar do tempo, você vai ter respostas diferentes a absolutamente tudo que você faz. Por isso, até que aqueles programas de álcool, Alcoólicos Anônimos, é tudo com passos, né? Tudo com passos, tudo. Porque é a mesma lógica, né? De fazer 1, 2, 3, depois isso vira um hábito. Vira um hábito. Mas existe algumas coisas, as frases, por exemplo, que ela usou como exemplo. Sou viciada em chocolate. Sou viciada em café. É uma coisa tão do cotidiano, que sai tão espontaneamente. Então, pelo que você está no piloto automático. Falando, além de estar no piloto automático, eu estou alimentando uma crença errada. Total, é isso? Sim. Você está no piloto automático, mas o piloto automático ruim. Porque tomar esse tanto de café só vai te deixar mais ansioso. Você está tomando esse tanto de café por quê? Você já parou para pensar? Por que você toma café? Por que você rói unha? Por que você briga quando você tem isso? Você já parou para pensar? Na verdade, teve algum gatilho, alguma coisa que você já vai na hora fazer
aquilo que te faz mal, que é prejudicial para você. Agora, se você está no seu estado de presença nesse momento extremamente elegante, nobre, você não faz isso. Mas não faz mesmo. Você dá outra resposta a esses hábitos ruins. Você fala, não, para que eu vou tomar café? Hoje eu tomei hoje. Vou tomar um copo de água agora. Vou tomar um suco agora. Vou tomar, sabe? Por quê? Mas você tem que estar em estado de presença. Você tem que estar no agora. É só no agora que eu consigo mudar um pensamento, mudar uma ação diferente, ter um resultado diferente. Só. Por que ninguém vicia em água, né? Sim. Pois é, né? Seria ótimo. E eu tenho uma pergunta, Cid. Você falou sobre a reprogramação, e eu queria saber se você tem alguma referência, algum gênio que você citaria, assim, que foi um exemplo de reprogramação que você já conheceu, assim, ou, tipo, conheceu de leitura, ou que você sabe. Na verdade, a gente tem vários gênios da reprogramação. Se a gente for olhar, eu vou falar negativo e positivo. A gente tem o Mandela, que conseguiu trabalhar a mente dele para o que ele queria. A gente teve o Gandhi, a gente teve várias pessoas, todos esses gênios aí que fizeram diferença na nossa história, eles são pessoas reprogramadas, pessoas que viram, mesmo não tendo aquele ambiente no agora, era uma mente de uma imaginação tão maravilhosa, imaginação ligada ao intelecto, que eles conseguiam ver mais na frente o que viria, né? E criar uma realidade diferente. Mas a gente teve também gênios como o Leonardo da Vinci, que ele tinha uma multidisciplinaridade de coisas, de talentos. Escultor, pintor, astrônomo, matemático, engenheiro, enfim. Era muita informação dentro de uma mente e uma mente extremamente hipercuriosa e hiperativa. Mas era uma mente que não se planejava. Não se planejava, não era organizado, não tinha metas e aí virava aquela bagunça. Ele conseguiu isso de acordo com a biografia dele. A última biografia que eu li foi a biografia do Leonardo da Vinci. E se esse gênio de multidisciplinaridades, se ele tivesse se organizado, ele já foi um gênio. Ele ia ser, assim, sobrenatural, digamos assim. Ele conseguiu se organizar um pouco mais quando ele começou a fazer peças teatrais, onde ele tinha prazo para entregar. Prazo para cumprir, né, com o público lá no século XV, século XVI. Só que foi aí que ele conseguiu se organizar um pouco mais, mas mesmo assim ele foi um fracasso em se tratando de metas, organização, planejamento. Agora imagina um homem desse, se ele tivesse usado método, planejamento, método, passo a passo, a vida dele seria completamente outra. Tanto é que a Mona Lisa, ele morreu sem terminar a Mona Lisa. Porque era tanta perfeccionismo, tanta gama de opções, de coisa para fazer, e ele tinha interesse sobre tudo, ele não conseguia terminar uma coisa e outra. Por quê? Não tinha planejamento, não tinha foco. Quem não tem foco, não adianta, pode ser o gênio que for, não consegue materializar no mundo de uma forma diferente. Porque você tem que ter ambição, você tem que ter foco, tudo de forma equilibrada, mas você tem que ter ambição, foco, metas com clareza, e você tem que trabalhar com todos os seus dons e talentos, usando essas coisas que são coisas racionais mesmo, que você precisa para que você tenha resultado. Porque no final das contas, a gente está no campo da matéria, nossos resultados vão ser o que a gente consegue materializar. Seja em dinheiro, seja da forma que for. No final do dia, o que mostra que você conseguiu o que ser uma pessoa bem-sucedida é o que você está materializando. Está materializando o quê? E se apegar esse perfeccionismo para sair do zero é muito ruim, né? Porque muitas vezes você espera estar perfeito para fazer algo. E aí você nunca faz. Nunca faz, isso é terrível. Porque o perfeccionismo, se você for só quando estiver perfeito, você nunca vai. E o olhar do perfeccionista, ele é o mais exigente possível. Às vezes o que ele fez já está muito bom, está excelente, ele acha que está ruim, aí ele não faz. Ou ele deixa de fazer, ele vai e procrastina. Que normalmente perfeccionismo anda junto com procrastinação. A pessoa deixa de fazer pelo excesso de perfeccionismo. E aí ela nunca traz o filho para... Ela nunca pare o filho.
sabe? Aí você não para, ele vai estar só no campo da sua imaginação e você está achando que você está fazendo e na maioria das vezes não está fazendo. Aí não está fazendo, aí já ganha frustração por não ter feito. Aí começa aquele processo aí vem crenças que você está achando que é o mercado, é isso, é aquilo, que você precisa fazer um curso para fazer isso, precisa fazer outro curso para fazer aquilo. Não, vai, começa. No meio do caminho, você vai ver o que precisa ser feito, você vai ganhando outras habilidades, outros entendimentos, mas você precisa começar. Você precisa sair do zero. Aquela história, saiu do zero é até mais fácil de Deus ir lá e te ajudar, porque a pessoa fica esperando o tempo de Deus. Mas, pô, você está colocando a culpa agora em Deus pelo fato de você não estar fazendo. Deus tem nada a ver com isso, entendeu? Então, você sabe que você tem que começar, começa. Essa sua fala com relação a estou esperando Deus me ajudar, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, também precisa um pouco da gente se dar um pouco e ser organizada, né? Sempre. Não posso dizer que eu sou uma pessoa muito organizada, mas então, qual é a dica, qual o caminho, como as coisas podem fluir melhor, como pode ser feita essa reprogramação e as pessoas entenderem, se organize, como se organizar? Primeira coisa, clareza, né? Qual que é a área que eu preciso organizar? Eu sou desorganizado mesmo? Primeiro, eu gosto de sempre confrontar para saber se eu realmente sou desorganizada. Se é desorganizado mesmo ou você está se contando essa história que é desorganizado porque você ouviu desde a infância, você é desorganizado, você é desastrado, você é isso. Primeiro você olha se você realmente é desorganizado. Caso você seja, você vai criar um novo hábito de ser organizado. Por quê? A gente precisa de clareza. Então, se eu sei que eu realmente sou desorganizado, eu vou começar a criar novos hábitos que me faz ter mais organização. E à medida que eu vou desenvolvendo esse novo hábito, a partir dessa consciência que eu tive, esse estado de presença que eu tive, que eu preciso me organizar, eu vou desenvolvendo novas habilidades, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu vou criando novos hábitos mais saudáveis, seja qual área for, e eu vou repetindo, eu vou dando consistência, eu vou dando habitualidade. Chega com um mês, está completamente diferente aquela pessoa que começou no dia 1 e a pessoa do dia 30. São pessoas completamente diferentes. Porque uma mente, quando ela se abre a novos conhecimentos, ela nunca mais volta a ser a mesma. Einstein já falava isso. E é exatamente isso. Você aprende um negócio no dia 1, quando chega no dia 30, você é outra pessoa, porque você já absorveu vários outros conhecimentos e sua mente ela já está de outro jeito. Então, na verdade, você vai primeiro ver se você realmente é desorganizado. Se você for, você vai começar com consciência, desenvolver novos hábitos para que você se torne organizado. E todo mundo pode aprender, porque ninguém nasce sabendo. Na verdade, como que a gente desenvolve qualquer habilidade que seja? Através de aprendizados, de novos aprendizados. E o quê? E consistência nele. Habitualidade, repetição. É isso que faz uma pessoa desenvolver. E aí, na hora que você desenvolve, aquilo se torna tão automático que vai para o piloto automático, mas o piloto automático bom. Aí, quando você vê, você já está organizado e já está rolando. Aí vem uma outra coisa, aí vem outra disciplina, né? Porque quando você começa a ser organizado, é aquela história, você começa a fazer faxina na sua casa interna, reforma íntima. E você melhora uma coisa, outra coisa vem para você melhorar. É a história que você pega uma casa grande e se você arruma só um cômodo, os outros começam a te incomodar. E aí vai vindo outras habilidades que essa primeira habilidade aqui vai puxar. Quando você vê, você já está com a vida muito mais coerente, muito mais organizada, muito mais contribuindo para a sua meta. E se você ainda tem clareza da meta que você quer, tudo isso que você está aprendendo vai te ajudar a alcançar essa meta maior. E Cid, eu aprendi muito com você, né? Vendo seus conteúdos e tudo mais. E teve uma pessoa esses dias pra mim que chegou e falou assim, mas, meu, que eu faço? Porque eu já tentei essa respiração pra ajudar com a insônia e não dá certo. Eu já tentei falar pra mim, contar essas histórias de que eu não tenho essas coisas que eu tenho e também não dá certo. O que eu faço? Aí eu falei assim, olha, o que funcionou pra mim? Entender qual era o meu objetivo com clareza. Então, eu sei que eu quero ter
enfim, uma empresa minha que vai ser assim, assim, assado, e fiz esse ensaio mental, né, durante vários dias. E aí, eu percebi que eu tinha mais clareza e tudo que vinha no meio do caminho para tentar me derrubar ficava muito mais fraco, né? Então, eu acho que essa história de você ter clareza dos seus objetivos e você praticar o ensaio mental, né? Isso cria uma força dentro da gente que nada que vem para tentar... Tudo que vem para tentar derrubar essa vontade nossa fica fraco. Fica. Mas a primeira coisa é clareza. Clareza, na hora que ela tem que ser sua aliada, ela tem que ser sua irmã siamesa, sabe? Ela tem que estar junto com você da hora que você acorda, da hora que você dorme. Ela tem que ser... Tudo que você fizer tem que ter clareza. Porque se você faz sem clareza, você está fazendo... Por que você está fazendo? Você está fazendo para chegar aonde? Se você não tem um objetivo, você não tem uma meta muito clara, uma meta semanal, uma meta mensal, anual, enfim, como é que vai ser a sua vida? Pensa, ela fica tudo desordenado. Você deixa de fazer coisas importantes e em função de coisas menos importantes, você faz coisas dos outros e era para você fazer coisa sua, a vida vira uma bagunça. Agora, se você tem clareza, nada te tira, porque se você tem clareza e está no estado de presença, você não deixa várias coisas te atrapalharem, entendeu? Porque você tem uma meta ali, você está no estado de presença. Você pode fazer isso para mim? Sinto muito, não posso. Sabe? Aí vem aquela coisa, aí você vai aprender a dizer não, você vai dizer o não no meio desse caminho, você vai estar desenvolvendo novas habilidades, você vai estar construindo pensamentos coerentes, sentimento coerente, trocando substância química do seu corpo, você está se reprogramando. Quando você tem clareza e começa a trabalhar com coerência, ao pensar da forma correta e nesse caminho aqui de conquistas que você vai andando, à medida que você vai tendo pequenas vitórias, você vai alimentando seus sentimentos vão ficando muito mais agradáveis e gostosos, sabe? E seu pensamento também, e você começa a ter coerência cardíaca com coerência neurológica. Então, assim, você começa a pensar mais correto, sentir mais correto, e nesse caminho, olha o crescimento que você vai tendo. Se você age dessa forma durante um período de 30 dias, 60 dias, 1 ano, 5 anos, 10 anos, não tem como a pessoa não ter crescimento na vida dela, não tem como ela não se reprogramar, não tem. Ela só tem que começar. Ela só tem que começar a dar o input num pensamento certo, num pensamento com objetivo certo, que a vida dela vai transformar. A minha transformou, eu consegui, todo mundo consegue. Quantas pessoas eu vejo reprogramadas em várias áreas da vida delas? Quantas? Então, assim... É muito factível, é fácil quando você pega jeito, mas tem que fazer o quê? Começar. É isso. Seria clareza, coerência, organização e aí sim a reprogramação? Seria mais ou menos nessa ordem? Na verdade, você já vai estar se reprogramando quando você tem a tomada de decisão. Eu preciso me melhorar fisicamente. Eu preciso me melhorar meus relacionamentos, eu preciso mudar minhas finanças, eu preciso ganhar dinheiro. Essa tomada de decisão que você tem ali, quando você tem essa virada de chave, você já começa a reprogramar. A reprogramação começa no dia 1, com essa tomada de decisão. E tudo que acontece no meio do caminho, você está se reprogramando. Então, nessa caminhada, nessa jornada... Quanto mais clareza você tiver, mais rápido vai ser você alcançar o objetivo que você quer. Mas a reprogramação acontece no caminho. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 6, dia 100. Ela vai acontecer no meio do caminho. E você... Eu queria saber, Cid, você já teve essa busca por validação externa? E como que você curou isso? Já tive, eu acho que não tem um ser humano na face da Terra que não teve, acredito eu. Porque todo mundo, no final do dia, está preocupado com a opinião do pai, da mãe, do cônjuge, da sociedade, do trabalho, do chefe, disso, daquilo, enfim. Quanto mais você se conhecer, menos validação do outro você vai precisar. Qual que é o caminho para você ouvir cada vez menos o ambiente externo? Ouvir você primeiro. Quando você se ouve primeiro, o que você faz está em coerência com o seu ambiente interno, você não precisa da validação do outro. Você não precisa da opinião do outro.
Agora, a gente pode buscar a opinião do outro, sim, desde que o outro esteja apto a dar essa opinião, desde que o outro tenha conhecimento de causa daquilo, desde que o outro já tenha vencido aquilo que você quer vencer, desde que o outro você tenha confiança no outro. Mas se você só está perdido, você vai buscar a opinião de qualquer pessoa. E normalmente a pessoa pode ser ótima, alegre, maravilhosa, seu amigo, isso, aquilo, gente boa, mas na maioria das vezes ela não está apta para te dar esse tipo de opinião que você quer. Então, quanto mais você se conhecer, menos validação você vai precisar ter e vai buscar do lado de fora. Você vai ouvir primeiro o que você quer e aí você também vai ver, deixa eu ir num especialista, deixa eu ir numa pessoa que já conseguiu o que eu estou querendo. É simples. Você para de complicar, você sai da frente da sua vida. Tipo, você sai... É aquela história. Você sai da frente do seu caminho para você prosperar. Sabe? Você para de ser a sua pedra. Você deixa de ser a própria pedra no seu caminho. E isso não tem preço. E você fala em prosperar, né? E um dos seus debates, enfim, os seus conteúdos que eu já assisti, você fala o seguinte: se você está com briga interna na família, principalmente com mãe, você está com problema de dinheiro. Então, o que é essa coisa, essa ligação que você está falando, não vai conseguir prosperar? Tá? Não é nem que não vai. Onde que está esse início desse nó para desatar? Vou te dar algumas vertentes, tá? Sistemicamente, normalmente, se você tem problema com seu pai e sua mãe, muito provavelmente você tem problema com dinheiro. Porque o dinheiro está diretamente ligado à mãe. Como eu vejo a minha mãe, como eu me vejo e como eu vejo o meu nascimento. Eu sou um êxito, eu sou um sucesso. A forma com que eu me vejo já é a forma com que eu vou para o mundo. Se eu vou para o mundo como uma pessoa de sucesso, uma pessoa que teve êxito, que já é um êxito só de ter nascido, tantos milhões de espermatozoides, você nasceu, você não é uma pessoa de sucesso? Você já não é um êxito? É o jeito que eu me vejo. Se eu já me vejo assim, eu sou muito mais confiante. Eu vou para lutar pelas minhas conquistas de um jeito completamente diferente. Agora, se eu já me vejo como, custei para nascer, uma dificuldade danada, minha mãe, na hora que eu fui nascer, já enrolou cordão umbilical, já isso, a vida é difícil demais, olha para você ver o discurso. Aí eu não sou um êxito, entendeu? Eu sou simplesmente uma pessoa que deu sorte, que, tá bom, do jeito que tá bom. Pensa. Então, tudo é a forma com que eu me vejo. Então, sistemicamente, se você... E outro porém, o jeito que a relação que você tem com a sua mãe. Quanto mais você toma força dessa família, mãe e pai, que foram as pessoas que você está aqui por causa delas, ao invés de você ficar pensando, o que eles não fizeram por você, que... a minha criação foi muito difícil, meu pai e minha mãe faziam isso, não faziam aquilo. Olha que ingratidão. Primeiro que você tem que ser grato, porque as pessoas mais prósperas são as mais gratas, na maioria das vezes. Então, você tem que ser grato a esse pai e essa mãe. E quando eu falo ser grato, não é perdoar, não, perdoá-los, não. Porque quando você fala que você vai perdoá-los, você está se arrogando maior que eles. E você não é maior que eles. Eles são maiores que você. Então, dessa família, eu pego o quê? Eu pego a força. Desse pai e dessa mãe, eu pego o quê? Eu pego a força. Eu pego a força para eu ir para a vida. Eu pego a força para eu ir para campo. Eu pego a força para eu ir trabalhar. Eu não pego os defeitos deles, eu não pego o destino deles, eu não pego a história deles. A minha história eu construo. Mas dessa família eu pego a força. Eu pego a força desse pai, se ele foi um cara trabalhador, determinado, era um cara firme, eu pego isso. Dessa mãe eu pego a resiliência, a mãe amorosa, a mãe que lutou, independente de todas as dificuldades que teve, eu pego isso dela. Eu não pego as surras que ela me deu, isso eu não pego. Eu pego só a força, eu tomo a força. E o tomar é diferente do perdoar, que quando eu tomo essa força, eu tenho que sentir no meu corpo, é corpóreo, é biogenética. Eu tenho que sentir, da mesma forma como você sente raiva, quando você sente raiva, sua pupila não dilata, você dá nó na garganta, seu coração não dispara. Então, quando você sente uma coisa negativa, seu corpo não fala? Quando você sente essa gratidão por esse pai e a sua mãe, seu corpo também tem que falar. Você tem que sentir o seu coração. Gratidão. Você sabe quando você sente
alegria no coração, quando você suspira aliviado, quando a gratidão está no sentir, não é mental, é físico. Eu tenho que sentir o meu corpo, a minha mente subconsciente, que é o meu corpo, tem que sentir essa gratidão. Da mesma forma que o medo você não sente no corpo, a gratidão, o amor, a alegria, o entusiasmo, tudo isso a gente tem que sentir no corpo, que é isso que materializa. O que a gente sente no corpo é o nosso campo de atração. O que eu sinto no meu corpo é que me faz atrair o que eu atraio. E se, muito provavelmente, eu tenho um problema com a minha mãe, com meu pai, brigas homéricas, olha a energia que eu gasto produzindo dentro de mim, a minha mente subconsciente, sentimentos negativos. Ao invés de estar produzindo sentimentos de entusiasmo, de gratidão, de amor, de criatividade, enfim. Olha para você ver. E olha, se eu brigo com eles todos os dias, eu ainda tenho que ficar trabalhando manutenção dessa energia negativa. Está entendendo? Então, muito provavelmente, você está usando energia errada, que você vai ter que substituir essas energias de baixa frequência por energias de alta frequência. Então, se você tem problema com seu pai e sua mãe, você vai ter que perdoá-los, sim. E não é nem perdoar, você vai ter que tomar eles. Isso se você quiser ser próspero. Se você não quiser ser próspero, aí a decisão é sua, porque todo mundo, a gente tem livre-arbítrio para saber o que a gente quer e o que a gente não quer. Mas se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, próspera, usa essa energia que você está usando com sentimentos negativos com seus pais para tomá-los, substitui essa energia por energias de alta frequência, alegria, entusiasmo, gratidão pela vida, enfim, bons sentimentos, que a sua vida vai transformar. Ela vai transformar da água para o vinho. Não tem jeito. Quando você fala isso, pessoas, por exemplo, que pararam de falar com os pais por muitos anos, é uma retomada de um relacionamento? Como que é isso na prática? Muitas vezes você não precisa nem... porque dependendo do tipo de coisa que aconteceu, às vezes os pais já são falecidos e o pai, a mãe, quando faleceram, você não conversava com eles, ou enfim, você ainda não tinha esse nível de consciência. Aí você acha que tá tudo perdido. Não está perdido, não. Porque você vai começar a fazer um processo com você de sentir melhor quando você pensa neles. Então, como eu falei, é bioenergético. Eu tenho que pensar na situação e eu tenho que sentir sentimentos elevados dentro de mim. Então, eu tenho que começar a me contar histórias de que foi... eu tenho que começar a interpretar os fatos antigos de uma forma que vai me fazer crescer. Eu tenho que interpretar os fatos antigos de uma forma que, tendo empatia por eles, tendo compaixão por eles, me colocando no lugar deles. Se eu, naquela época, fosse fulano, fosse meu pai ou fosse minha mãe, será que eu teria feito diferente deles? Com o recurso que eles tinham, com a criação que eles tiveram. Enfim, quando você já sai do seu lugar e vai para o lugar do outro, é muito mais fácil você entender por que eles fizeram da forma que eles fizeram, porque você sai do seu lugar, você sai do seu mapa de mente e vai para o mapa de mente exatamente daquela pessoa. Muitas vezes as pessoas não fazem porque elas não têm conhecimento. Elas não têm conhecimento, elas não tiveram no passado informações diferentes que fizessem com que elas tivessem um nível de consciência maior. Então, tudo é como eu interpreto. E à medida que eu vou colocando paz no meu coração, nas minhas interpretações, e eu vou começando a sentir no meu coração, porque eu preciso sentir não na minha cabeça, falar assim, eu estou com paz no coração, mas o coração está assim, uma guerra lá dentro. Não, você tem que, ao pensar, você tem que sentir. Porque o pensamento tem que ser coerente com o sentimento, e o sentimento tem que ser coerente com o pensamento. Eu tenho que sentir. E quando eu sinto, é aí que a transformação acontece. A transformação começa a acontecer quando eu penso mais coerente, sinto de forma mais coerente, materializo de forma mais coerente, começo a fazer as minhas ações com energia em outro lugar. Porque uma pessoa, quando está brigada com a outra, muito provavelmente a energia dela está só em manutenção daquela briga, daquela coisa. Não vou ver a pessoa, isso e aquilo. Olha o tanto que ela gasta de energia em vez da energia da criação, energia do trabalho, energia de criar coisas novas, inovações, dela ficar alegre, dela ficar satisfeita com a vida, dela buscar
Olha o tanto de coisa que muda. Por isso que não vale a pena. É perda de tempo, é perda de dinheiro, é perda de energia, é perda só de coisa boa. É quando você gasta sua energia com coisas negativas. Sentimentos negativos, pequenos, enfim, que não vai te fazer crescer. Então, muito provavelmente, se você tem problema com seus pais, você vai ter problemas financeiros. Se você também está pegando a crença dos seus pais que não deram certo, você está honrando um destino que não é seu. Muitas vezes, seu pai faliu, sua mãe faliu e você tem problema com dinheiro aqui, é porque você está honrando um destino que não é seu. A história deles, deixa com eles. O destino deles, deixa com eles. Deles você só pega a força, só toma a força e vai criar uma vida diferente. Vai sentir de um jeito diferente, interpretar de um jeito diferente e ir buscar a água na fonte de um jeito diferente, com os seus vasilhames e não os vasilhames deles. Simples assim. E aí fala, mas você está falando, você acha que é fácil? É trabalhoso, sim, mas você levou muito tempo para ouvir isso que você está ouvindo hoje e você fez por muito tempo errado. Então agora está na hora, se você não quiser viver o resto da sua vida dessa forma, dar uma retomada, ter uma conversa com você mesmo, se permitir, ter uma tomada de decisão diferente e daqui para frente você vai construir de um jeito diferente. Porque eu não tenho que ficar olhando para trás. A gente não vive a vida olhando para o retrovisor, a gente vive a vida olhando para frente. É para frente que a gente olha. E é para frente, no estado de presença, no momento presente, eu consigo fazer uma vida diferente. A vida é um processo criativo, a gente cria todos os dias, a todo momento. Mas eu só tenho condições de criar se eu estiver no presente. O melhor terapeuta é você mesmo. O maior milagre quem é? É você. O maior terapeuta quem é? É você. O tempo inteiro. O tempo inteiro você está determinando como vai ser a sua vida. O tempo inteiro. Então, é questão de inteligência. Ninguém precisa ser sofredor, ninguém nasceu para ser sofredor, ninguém nasceu para ser pobre, ninguém nasceu para ser doente. A mente cura e a mente adoece o tempo inteiro. Se você não aprender a pensar, a mente vai te adoecer, sua mente vai te adoecer ou sua mente vai te curar. Está nas suas mãos. O que você vai escolher? Como um resumo eu penso direito, meu corpo sente e vira uma realidade. Esse é o resumo. Sempre. Muito interessante, porque dá para fazer em qualquer coisa, né? Tudo. E aí, só que aí a gente entra na questão do imediatismo das pessoas. Porque hoje todo mundo quer tudo pronto. Bagunçou tudo, vem com tudo bagunçado e quer uma receita de bolo pronta, como se o que vale para João vale para José, para Francisco, para Tereza, enfim. Não. Você vai ter que ver identificar onde estão os seus monstros, ter clareza do que você quer e começar a fazer essa faxina, essa reforma íntima, 1 dia, 2 dias, 3 dias, porque você vai ter que ensinar para você, para sua mente, você vai ter que ensinar para o seu pensamento pensar certo, ensinar seu corpo a sentir corretamente, automaticamente ele vai secretar substâncias melhores no seu corpo e você vai começar a fazer as suas ações a partir desse pensamento certo, desse sentir certo e dessa forma de secretar corretamente, os seus resultados vão ser outros. Sempre assim, a fórmula é essa. Isso é muito bom também para relacionamentos, né? A gente vê é muito habitual em relacionamentos você pegar conselhos da sua amiga, da sua irmã, da sua... Deu certo para ela, vai dar para você também. E normalmente esses conselhos, né, eles vêm muito para... quando eu ouço assim, de pessoas que eu conheço, muito para te deixar melhor você ficar assim... Não mexe. Zona de conforto. Isso, numa zona de conforto. Mesmo que porque se você tá falando com alguém, é porque tá te incomodando, né? Se você tá tentando pedir uma opinião, é porque você quer que alguém fale pra você o que você já sabe. Uhum. Então, eu acho que essa formatação também serve muito pra relacionamento. Você parar de ouvir os outros, né? Sim, parar de ouvir os outros e se escutar. Porque você sabe onde você errou. Muitas vezes você sabe até o que precisa ser feito para que você não erre, mas aí você quer tudo de bate-pronto e as coisas não são assim.
Levou um tempo para fazer errado, então agora é a hora de fazer uma retomada, um resgate do que precisa ser feito, né? Seja lá amor próprio que você precisa ter, né? Em se tratando de relacionamento, seja lá ser uma pessoa diferente, porque a gente sabe onde a gente erra. Quando a gente está errando, o corpo da gente fala na hora. É uma coisa, a mente subconsciente da gente, ela está registrando a todo momento. Quando você faz alguma coisa que conscientemente você queria fazer de outro jeito, mas você fez de um jeito diferente, seu corpo na hora dá mostras. Então, a gente muito provavelmente sabe o que precisa ser feito. E aí, ao invés de buscar opiniões externas, se escuta, sabe? Faz aquele movimento mesmo de você se escutar, de você refletir sobre o que você fez, sobre o que você vem fazendo. Se permita dar esse tempo, sai do meio do barulho, do ruído, do tanto de ruído, e se permita começar a pensar e começar a se ouvir. Você vai ter as respostas certas do que precisa ser feito. Aí você vai começar a ter pensamentos mais coerentes, sentir de um jeito mais coerente, começar a repetir bons pensamentos, repetir. Você vai se curar. Porque muito provavelmente você vai se dar permissão, ao invés de ficar ouvindo coisas externas, barulho, você vai se dar permissão para ouvir o que seu corpo está falando, o que sua mente está falando, e você vai em busca de soluções. Quando eu sei que é o limite, por exemplo, tô num relacionamento ruim, por qualquer motivo que seja, né? E é um limite de eu vou ressignificar isso, vou pensar positivo e tentar. Se eu utilizar esse método para continuar tentando estar nesse relacionamento ou melhorar isso, quando eu sei que, eu não tenho mais que tentar ter pensamentos positivos em relação a isso, mas sim mudar a minha rota. Existe Eu acredito que a pessoa, ela depende, assim. Você vai olhar, vale a pena? Porque eu acho que a gente tem que fazer essa análise mesmo, né? Essa autoanálise. Vale a pena eu estar com essa pessoa? Quando eu coloco na balança, quando eu faço uma coluna aqui, pontos positivos e pontos negativos, eu vou colocar tudo, né? Escreve isso. É legal até a pessoa escrever, que ela vai colocar o lado positivo e o lado negativo. Vai estar coerente, assim, o lado positivo vai ser maior do que o lado negativo? Ou o lado negativo está sobressaindo ao lado positivo? Se estiver sobressaindo, começa a se preparar para sair dessa situação. Se for o lado positivo que estiver sobressaindo, o que eu posso fazer para melhorar essa relação? Então, o autoconhecimento é maravilhoso, que muitas vezes a gente já tem a resposta do que precisa ser feito. Você só não pode deixar que a vontade de ter um relacionamento seja maior do que o que você está vendo do lado de fora. A maioria das mulheres, a vontade de ter um relacionamento é tão grande que elas deixam de ver os defeitos, que são defeitos graves das pessoas que elas estão relacionando. Então, você não pode deixar que essa vontade seja maior do que o que você esteja vendo. Por isso que você tem que fazer uma análise fria mesmo, em muitos momentos, para ver. Positivo está ganhando, vale a pena. O negativo está ganhando, eu já vou me preparar para sair dessa relação, dessa situação. E aí você vai conseguir, porque a gente consegue mesmo. Você vai começando a ter mais clareza do que precisa, você vai se afastando, você vai não se deixando sugestionar mais por aquela pessoa, você vai buscando meios de sair daquela situação e você sai. Não tem jeito de não sair. Mas você tem que fazer esse movimento, sabe? De parar, se escutar, ponderar, colocar no papel o que eu estou vendo, analisar se é a minha vontade de ter um relacionamento que está me segurando aqui e eu estou fingindo que eu não estou vendo que ele é assim, assim, assado. Então, na verdade, a gente tem que parar de contar historinhas para a gente e realmente o que eu estou vendo é o que eu estou vendo? Peraí, deixa eu olhar se eu estou vendo é isso. É isso que eu estou vendo. Então, tomar atitude. Porque aí entra o amor próprio, aí entra que você vai criar uma vida maravilhosa, uma vida do caramba, eu ia até falar. Você vai criar uma outra vida, porque essa vida de merda você já conhece. Só que do outro lado tem uma vida que você vai criar. É um desconhecido, que na maioria das vezes a pessoa tem medo porque é o desconhecido. E aí ela fica aguentando aquela vida terrível porque ela tem medo do desconhecido. Mas o desconhecido, muitas vezes, é o que tem de mais maravilhoso que ela vai descobrir
e ela está com medo, ele está na zona de conforto, e nessa vida que não justifica. Essa era a minha pergunta. Esse medo do obscuro, vamos dizer assim. Né? Mas aí imagina quando você tem uma pedra gigante ali e você não está vendo o que está atrás, mas quando você consegue chegar até ali, você vê que do outro lado vai ter uma natureza linda, vai ter um rio maravilhoso, você vai conhecer pessoas novas, gente nova. É muito diferente dessa vida que você já está acostumado aqui. O que você prefere? Esse novo do desconhecido que você vai criar uma vida maravilhosa ou essa vida aqui do cão que você já sabe qual que é? E não é só desconhecido de outro relacionamento. A gente está falando de várias coisas, né? De repente de uma nova profissão, porque você vai se separar da pessoa e precisa se reinventar. Enfim, né? E é não se limitar também. E também, uma coisa que você fala que eu acho incrível é a gente se parabenizar internamente. E assim, claro que o externo é muito legal, é muito gostoso. Quando você tem uma coisa que você atingiu, coisas pequenas do dia a dia, você fica feliz, você comemora com coisas externas. Mas o interno é muito mais importante, né, Cid? O tempo inteiro a gente tem que reconhecer as nossas vitórias, pequenas e grandes. Então, o tempo inteiro, quando eu sou assertiva, eu me parabenizo. Eu falo, nossa, você acertou hoje. Hoje foi. Então, o tempo inteiro eu estou me nutrindo. O tempo inteiro eu estou falando assim, eu mereço. O tempo inteiro eu estou falando assim, nossa, tá dando certo. Olha, aquela crença que você confrontou e fez de um jeito diferente, olha como que você mudou. Então, o tempo inteiro eu estou conversando comigo e o tempo inteiro eu estou me contando uma história de vitória. Da hora que eu acordo, da hora que eu deito, independente se o dia foi bom ou ruim, eu me conto uma história de vitória na hora que eu deito. Porque no outro dia eu começo com esse espírito, com essa postura interna, sabe? E eu acho que isso me fez ir para um lugar de extrema gratidão, de ver a vida de um jeito completamente diferente, de ter resultados diferentes e de estar muito mais conectada com a minha essência, sabe? Então não é qualquer um que consegue chegar e consegue invadir meu pensamento, mas de jeito nenhum. Eu, assim, aquela história, a minha conexão com Deus, com o Espírito, é uma conexão extremamente forte, porque eu sinto essa presença e eu estou conversando comigo o tempo inteiro, mas é o tempo inteiro me contando histórias de vitória, histórias extremamente conectadas com os meus objetivos, quebrando crenças, substituindo sentimentos ruins, melhorando ao redor de mim, onde que eu estiver. E aí vira um estilo de vida, um jeito diferente de viver e de realizar. E é tanto que eu quero até compartilhar com milhões de pessoas. Porque não? Por que a gente não pode compartilhar? A gente tem que compartilhar sim, porque eu acho que se a minha vida está fazendo muito mais sentido hoje, milhões de pessoas também podem fazer. E é importante quando você fala assim, que você fica o tempo todo se parabenizando, vamos dizer assim, você também se presenteia. Eu já vi você falando isso. O tempo inteiro eu estou me presenteando. O tempo inteiro eu estou me nutrindo de bons sentimentos e falando que eu mereço e mudando crenças que antigamente a gente pensa assim, a questão do merecimento, eu vejo que muita gente tem dificuldade em receber, dificuldade em achar merecedora quando está acontecendo coisas boas na vida. E isso, se a pessoa não... Muitas vezes isso é tão a nível subconsciente que a pessoa fala, não precisa não. Eu falo, eu gosto de ganhar presente, eu gosto de receber coisas, eu gosto de... eu mudei a minha forma de pensar. Eu deixei de ser só doadora para ser recebedora e para fazer as duas pontes, recebedora e doadora, sabe? E aí a minha vida só vem transformando e para melhor. Então é sinal que eu estou no caminho certo. E parar de falar, tipo, ai, nossa, não precisava. Quando você recebe um presente, ai, nossa, mas não precisa. Eu falei, eu adoro ganhar presente. Você adivinhou? Como que você adivinhou que eu gosto disso? É diferente, o coração da gente pulsa de um jeito diferente. É uma postura interna que você tem gratidão em receber. A pessoa pensou em você, lembrou de você e trouxe, eu não vou receber, mas eu recebo assim... de braços abertos o tempo inteiro. Porque são coisas pequenas, né? Então, desde um chocolate que alguém dá pra você de presente, até o dinheiro que você tá disposto a receber, né? E você tá contando pro universo que você tá
está disposto a receber, que você está pronto para receber. Se a todo momento, quando a pessoa vem, quando você vem ganhar alguma coisa, fala, não precisa não quero te incomodar. É a mensagem que você está dando para o universo. É essa mensagem que você quer dar para ele? Eu quero dar mensagem, pode trazer. Pode mandar que eu estou pronta para receber. Quero mais. E quem não quiser receber o dele, pode mandar que eu recebo. Sendo coisas boas, eu recebo o tempo inteiro. É isso aí. É. Acho que chegou ao fim. Uma pena, foi muito legal hoje. Mas Foi. agradeço a presença de todas. E é isso. Mais alguma coisa para completar? Olha, eu acho que é isso. A gente vai ter várias novidades, né, também, depois nos próximos podcasts que estão por vir, né? Isso. Mas eu acho que é isso, gente. Eu quero falar que a reprogramação mental, ela é necessária na vida de quem quer prosperar mesmo. E eu trago esse assunto aqui no meu Instagram, no meu TikTok, nas minhas redes sociais. Eu trago esse assunto de reprogramação mental nas minhas redes. E quem quiser seguir, quem quiser reprogramar e ir para um novo patamar de realização, um novo patamar de materialização, é só me seguir.